está entre os profetas menores, os 12 menores, e o seu nome Abacuque significa abraço. Os historiadores dizem que o seu nome significa abraço porque ele abraçou a causa do seu povo, ele foi um intercessor, ele lutou pela sua nação. Então, o livro do profeta Abacuque, ele foi levantado há cerca de 609 aproximadamente a 605, ali depois da reforma do rei chamado Josias, e foi exatamente em um período, em um contexto degradante da sua nação, em um contexto que a sua nação estava passando por um momento difícil, estava passando por um momento de dificuldade, politicamente falando, socialmente falando, moralmente falando. A sua nação estava devastada, e foi após a guerra de Carqueme que os babilônicos cercaram a cidade de Jerusalém e trancaram todos os portões, as entradas e saídas da cidade. A história diz que começou a faltar água, a faltar comida para o seu povo. Eles começaram a destruir o templo de Deus na sua cidade, começaram a destruir os muros, e o profeta foi levantado nesse período de degradação, nesse período de destruição, e o profeta começa a se desesperar porque Deus começa a mostrar para ele a situação que a sua nação se encontra, uma situação difícil. E é nesse contexto, amado, que o profeta é levantado, e o profeta começa a contemplar tudo o que está acontecendo, o pecado da sua nação, a destruição e a devastação da sua nação. Então o profeta começa a questionar a Deus, a perguntar a Deus, como um Deus santo, ele permite todas essas coisas acontecer em meio ao povo santo. Como que Deus pode usar o ímpio para repreender o seu povo, que era um povo escolhido, mas ele se encontrando em uma situação difícil. Deus começa a revelar a ele no capítulo 12 que o justo vive pela fé. Olha que coisa interessante, quando Deus começa a revelar isso para ele, ele já não começa a gritar, ele já não começa mais a interceder pelo seu povo, mas quando Deus revela para ele que o justo vive pela fé, ele confia no Senhor, ele entende que o propósito do Senhor é maior do que a circunstância, do que a situação em que eles estavam vivendo. Então o que eu quero dizer nessa noite, que Deus traz ao meu coração, é que você confie no Senhor, confia no Senhor, além do que tu pode ver, porque o profeta Abacuque estava em um cenário de destruição, em um cenário de guerra, de destruição, mas ele confiou no Senhor, além da circunstância, além do que ele podia ver. Ele acreditou naquilo que ele não estava vendo, ele acreditou naquilo que ainda estava por vir. Por isso, nessa noite eu quero te dizer, irmão, confia, meu querido, além do que você pode ver, confie no Senhor, que o melhor de Deus está por vir, porque o que vai determinar a tua história não é a circunstância em que você está vivendo. O que vai determinar a tua história não é o momento de dificuldade que você está vivendo. Porque nós vamos entender que o profeta Abacuque está vivendo em um momento de aperto, mas não é esse momento de aperto, de luto e de adversidade que vai determinar o seu futuro. Não é esse momento de desgraça social e desgraça econômica que a nação de Israel está vivendo. Não é esse momento que vai determinar a história daquela nação, porque ele confiou além daquilo que ele podia ver. Ele confiou no propósito de Deus, que estava além da circunstância. Por isso eu te digo nessa noite, não é a luta que tu está vivendo, não é a falta de dinheiro, não é a dificuldade,
não é a dificuldade social, não é o momento difícil que tu está vivendo que vai determinar a tua história. Que vai determinar a tua história é a intimidade, é a comunhão, é a obediência a Deus que você tem, é a vida diante do altar do Senhor que você tem, que vai determinar a tua história. Porque nós vamos olhar José no Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele está em uma situação difícil, ele é preso injustamente por 10 anos, e ele não vai desistir da sua história, ele não vai desistir, ele vai confiar no Senhor, ele vai entregar a sua vida na mão do Senhor, ele vai ser fiel ao Senhor piamente, e ele vai obter vitória. Então o que eu quero te dizer, não é a situação que você está vivendo que vai determinar a tua história, mas é a tua vida com Deus, é a tua atitude diante de Deus, é a tua vida de intimidade, é a vida de obediência que você tem ao Senhor. Olha Daniel na Babilônia como escravo também, vem ser governador, vem ser um líder importante na Babilônia, porque ele teve uma vida obediente ao Senhor. E outros homens de Deus, como os filhos de Eli, vão nascer na igreja, vão ser criados na igreja, e nem um cenário, um contexto de todo o amparo diante deles, eles vão conseguir ser fiel ao Senhor. Por isso eu te digo, irmão, confia no Senhor, entrega a tua vida diante de Deus e seja obediente, entrega a tua vida ao Senhor, que é a tua vida diante de Deus que vai determinar a tua história. Mesmo, irmão, que tudo ao seu redor, que mesmo tudo ao seu redor seja morte, seja destruição, encontre no Senhor o descanso. Confia nele, porque maior é o propósito. Porque nós vamos olhar para Lucas capítulo 8, versículo 43, quando aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela está vivendo há cerca de 12 anos, doente, rejeitada pela sociedade, ela está afastada do convívio social. Imagina aquela mulher sofrendo 12 anos, perdendo sangue com um fluxo de sangue. Se ela está 12 anos vivendo com essa doença, convivendo com essa doença, certamente ela está anêmica, fraca, depressiva. Não sei como ela se encontrava, mas eu imagino que da pior espécie possível. E não é a circunstância que essa mulher vive que vai determinar a sua história. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus está passando e uma grande multidão cercava, e aquela mulher decide ir ao encontro de Jesus. E quando ela toma uma decisão, ela toma uma atitude diante de Deus, superando todo o preconceito daquela época, porque ela não podia estar caminhando no meio da cidade normalmente, porque ela estava doente. Nós sabemos que a história diz, lá em Levítico, que ela deveria estar excluída da sociedade, mas mesmo assim ela supera, e ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela consegue enfrentar aquela multidão. E enfrentando aquela multidão, ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela recebe o milagre da parte de Deus imediatamente. Assim a Bíblia diz. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Que quando nós tomamos uma atitude de fé diante de Deus, Ele libera um milagre ao nosso favor. Quando nós superamos as circunstâncias, quando nós superamos os preconceitos, as dificuldades, quando nós superamos os nossos medos e partimos ao encontro de Jesus, Jesus, Ele libera um milagre a nosso favor. Ele realiza o seu milagre. Quando nós fazemos isso, Ele
realiza o seu propósito, que é maior do que a circunstância. Toma uma atitude diante de Deus nessa noite. Supera o seu medo, supera a circunstância. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu tenho certeza de uma coisa, que se você tomar uma atitude diante de Deus, uma atitude de fé, superando os seus medos, superando as suas dificuldades, Deus ele vai realizar o seu propósito, ele vai realizar o seu milagre a teu favor e vai cumprir as promessas que ele tem sobre a tua vida. Porque, irmãos, quando Deus me levou a meditar nesse livro, eu comecei a vir muitos pensamentos na minha cabeça acerca do que nós estamos passando na sociedade hoje. A assolação dessa epidemia, o mundo trancado dentro de casa, o medo. E Deus me levou a meditar alguns textos da palavra dele. Alguns textos em que os homens que ele escolheu para levar o seu evangelho sofreram. Porque nós imaginamos que só nós sofremos, só nós passamos por dificuldade. Mas os homens da história da igreja primitiva, que Deus escolheu e que Deus levantou, todos eles sofreram dificuldade, e nenhum deles desistiram no meio do caminho, e nenhum deles se fizeram de coitadinho porque estavam sofrendo. E Deus me levou a meditar num texto muito interessante em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 40, que a Bíblia narra a história a respeito de quando Paulo está na sua segunda viagem. Quando Paulo está na sua segunda viagem, a Bíblia diz que Paulo está viajando e ele para em algumas cidades. E uma das cidades que ele para, ele vai à procura de oração naquele lugar. E quando ele vai atrás de oração, à procura de um lugar, talvez de um tabernáculo para orar, a Bíblia diz que ele vê uma jovem com espírito de adivinhador, e quando ele vê aquela jovem oprimida por esse espírito, a Bíblia diz que ele repreende em nome de Jesus, e aquele espírito vai embora, e aquela jovem imediatamente é liberta. Mas Paulo não sabia que aquela jovem com aquele espírito de adivinhadores trazia lucro para os seus senhores. E mediante isso, essa situação, Paulo vai ser preso porque a outra vai ser liberta, aquela jovem vai ser liberta e não vai trazer mais lucro para seus patrões. E Paulo e Silas, que é o seu parceiro de viagem, vai ser preso, vai ser açoitado, e a Bíblia diz que ele traz um soldado para o guardar. Imagina você pregando a palavra do Senhor, evangelizando a palavra do Senhor, levando o evangelho de Deus às pessoas e você ser preso, ser açoitado, você apanhar na rua por estar fazendo a obra do Senhor. Se coloque no lugar desses homens. Esses homens sofreram, se viram em situação difícil, mas a Bíblia diz que quando Paulo está na prisão à meia-noite, a Bíblia diz que Paulo vai louvar. E quando ele vai louvar, a Bíblia diz que as cadeias começam a se abrir. E é interessante notar um detalhe que eu chamo a atenção dos irmãos, que quando as cadeias se abrem, as portas se abrem, Paulo não foge,
E o soldado fica desesperado, porque a cultura romana diz que quando um soldado deixa um preso fugir da prisão, aquele soldado vai ser preso e ele vai ser torturado diante de todo mundo para mostrar a sua incompetência. E eu imagino a mente daquele soldado. A Bíblia diz que ele tenta e saca da sua espada para tirar a sua vida. E quando ele tenta e pensa em tirar a sua vida, eu imagino a crise sendo estabelecida na mente daquele soldado. Eu imagino a perturbação, a confusão na sua mente, diante daquela crise, diante daquela situação, daquele desastre. Quantos de nós e quantos da igreja mesmo, irmãos crentes, estão por aí diante dessa crise, diante dessa situação difícil, estão tentando tirar a vida, são por não ter estrutura psicológica para suportar, não ter estrutura espiritual para suportar o caos em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão por aí planejando e até mesmo já tiraram a sua vida por estar vivendo um momento difícil? Aquele soldado fez exatamente isso, irmãos. Tem que fazer isso. A Bíblia diz que Paulo exalta a sua voz, clama, levanta as suas mãos, estende as suas mãos, e aquele soldado se prostra diante dele. E é interessante que quando Paulo estende a mão e clama, aquele soldado desiste daquela tragédia que ele iria fazer. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Paulo representa a igreja. Que quando Paulo estende as mãos e clama, aquele homem se prostra diante dele. Quero te dizer, irmãos, que quando você estiver com as mãos estendidas, que enquanto você estiver clamando, a sua família vai estar de pé. Enquanto você estiver clamando e estiver com a mão estendida, ainda há esperança. Quando a igreja estiver fazendo o papel dela, clamando e levando o evangelho, ainda tem jeito para o mundo, ainda tem jeito para a sociedade, ainda tem jeito para nossas famílias, para as famílias perdidas. Enquanto nós estivermos clamando e estendendo as mãos, orando e intercedendo, ainda tem esperança. Porque o momento em que estava estabelecido, naquele momento era um momento de crise, era um momento de vergonha para o apóstolo Paulo, sendo preso, açoitado. Mas o propósito dele, o propósito de Deus, era maior do que aquela circunstância. Porque a Bíblia diz que quando o soldado sai daquela prisão, juntamente com Paulo e Silas, ele vai se converter a Cristo. Então nós começamos a entender que os açoites, a prisão, tudo que o apóstolo Paulo passou, teve um propósito e teve um motivo: salvar vidas, levar o evangelho de Cristo às pessoas que estavam naquele lugar. Então eu te digo que o propósito de Deus, ele é maior do que a circunstância em que nós estamos passando. Deus tem um propósito na situação que você está passando. Deus, ele tem um propósito na luta que tu está passando. O propósito dele é maior do que essa luta. Mateus capítulo 26 e versículo de número 36 vai narrar a história de quando Jesus está no Getsêmani, quando ele pede para os discípulos, para João, Pedro e Tiago o acompanharem e ficarem vigiando que ele ia orar. Naquele momento,
para Jesus era um momento de dor, era um momento de solidão, era um momento de angústia, porque a Bíblia chega a dizer que Jesus está angustiado. Agora imagina Jesus angustiado. Aquele momento é o momento onde a ira de Deus se levantou contra o pecado da humanidade que estava sobre os ombros de Jesus. Aquele momento em que Jesus estava orando para salvar a minha e a tua vida. Jesus chega a clamar a Deus para que aquele momento passasse, porque era um momento de angústia. Mas Jesus disse: todavia, seja feita a tua vontade. Porque para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida, é necessário nós abrir mão das nossas vontades. E Jesus estava passando aquele momento de dor. Mas sabe o que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo essa passagem e meditando nessa passagem, me perguntando por que Jesus teve que sofrer tanto? Por que Jesus teve que se angustiar? Se ele era um homem perfeito, se ele era um Deus perfeito. Sabe por quê, meu querido? Porque o propósito de Deus era maior do que a dor que Jesus passou no Getsemane. Porque o propósito de Deus foi maior do que a luta e a dor que Jesus passou na cruz do Calvário para salvar a minha e a tua vida. Porque o propósito de Deus é maior e sempre será maior. Jesus passou por dores, por luta, por dificuldade, para a realização do propósito maior de Deus se realizasse, que era para salvar a minha e a tua vida. O livro do profeta Abacuque começa com choro e termina com alegria. O profeta começa o livro chorando e termina cantando. O profeta começa com desespero e termina com esperança. Ele começa o capítulo 1 sem entender o porquê tudo estava acontecendo na sua nação. Mas ele termina orando em forma de cântico a Deus com alegria. O profeta já não estava se importando pelo que estava acontecendo e pela desgraça que estava acontecendo na sua nação. Mas agora ele queria saber de cantar e louvar a Deus. Ele queria saber de pedir a Deus para que Deus avivasse a obra no meio da sua nação. Ainda que não haja fruto na vinde, ainda que a oliveira minta, ainda que as vacas malhadas sejam arrebatadas, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. O profeta estava se alegrando na presença do Senhor, não porque Deus tinha resolvido o seu problema, mas porque ele tinha entendido que o propósito de Deus era maior do que a circunstância que a nação estava vivendo. Ele tinha entendido que o propósito de Deus era maior do que a dor que a sua nação estava passando. Então, nessa noite, eu trago essa reflexão ao teu coração. O propósito de Deus é maior do que a dor que você está passando. O propósito de Deus é maior do que a luta, do que a dificuldade e do que o deserto que você está enfrentando. Tenha certeza disso. Eu não sei qual é a luta, qual é o momento da sua vida que você está passando, mas eu tenho certeza que o propósito de Deus é maior do que a circunstância em que você está vivendo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, aqueles que nos acompanham pelo canal, até mesmo pela minha vida, pela nossa cidade que está passando por um momento difícil, as nossas famílias, a igreja está passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza e convicção que o propósito de Deus é maior do que tudo isso que estamos vivendo. Disso eu tenho certeza. Amém? Gostaria de ministrar uma oração. Se você estiver em casa, nos acompanhando e quiser orar conosco, amém? Eterno Pai e soberano Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, porque nós sabemos e reconhecemos, Pai, a grandeza do Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos sustentado até aqui, Senhor, por ter nos guardado, porque nós sabemos, Pai, que o melhor lugar e o lugar mais seguro, Senhor, é estar na Tua presença. Pai querido, nesse momento de dificuldade da Tua igreja, no momento de crise, Senhor, estabelecida no país, na nossa cidade, eu quero Te apresentar, Senhor, a nossa cidade. Visita, Pai, as famílias da nossa cidade, as pessoas, Pai, que estão nos hospitais, as pessoas, Pai, que estão doentes nesse momento, precisando de um refrigério, precisando, Pai querido, Senhor, de uma provisão tua. Nesse momento, Pai, visita, entra com provisão, Senhor da glória. Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, a nossa cidade. Visita, Pai, os líderes políticos, Pai. Senhor, toma cada um em Tuas mãos, que Tu possa, Pai, direcionar cada um para tomar decisões corretas, Pai, diante da sociedade. Para que o Senhor venha cumprir o Teu propósito, Pai amado. Nesse momento, Pai querido, eu Te apresento a vida e as famílias da Tua igreja, Pai. Senhor da glória, visita com Tua presença, Pai, a vida da Tua igreja. Revigora a Tua igreja, Pai. Traz o ânimo à Tua igreja. Derrama da Tua presença, Pai, da Tua autoridade sobre a Tua igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio da Tua igreja, como disse o profeta Abacuque, Pai. Para que a Tua igreja, Pai, cumpra com o seu papel num momento tão importante como esse. Senhor, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, Te apresento a sua família, que Tu possa entrar, Senhor, guardando, Pai, a vida de cada um, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor, repreendendo todo mal, Senhor, que nenhum mal prevaleça, Senhor, contra a vida das famílias, Pai, que estão, Senhor, nos acompanhando. Nos ajuda, Pai, nessa empreitada. Nos ajuda, Pai, nesse momento difícil, de dificuldade. Toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Nos dá força, nos dá direção. Nos dá vigor, Senhor. Nos dá ânimo para descer e buscar a Tua presença. Nos enche, Pai, da Tua presença. Senhor, nos dá sabedoria para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.